Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? E hoje, especificamente no programa, nós vamos falar sobre o skate feminino. Vamos falar quais foram os avanços do skate feminino ao longo dos anos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Karen Jones, que está virtualmente com a gente. A Karen Jones é musicista, skatista e foi 4 vezes campeã mundial de vertical e foi o primeiro ouro feminino dos X Games. Karen, seja bem-vinda ao Como é que é? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Pri. É um prazer estar aqui. É um prazer também estar como colunista da Folha nessas Olimpíadas. Tá sendo, apesar de eu não estar lá competindo, eu tô adorando estar participando de outras maneiras. Tá incrível. Sim, a Karen virou nossa colunista aqui dessas Olimpíadas. Importante também dizer isso e pedir todo mundo para acompanhar a coluna dela no site da Folha. Karen, vamos bater um papo aqui sobre skate? Eu quero começar do começo. Eu queria que você contasse a sua experiência, né? Como é que você começou no skate, né? Como o skate entrou na sua vida? Sim, bom, o começo começa muito antes de mim, né? O skate feminino, eu sou uma geração intermediária que pegou um pouquinho, acompanhou as pioneiras que vieram antes e tem o prazer de poder assistir essa geração se desenvolver plenamente, ou quase que plenamente, né, porque a gente vai falar disso logo mais. O tanto que a gente já avançou e como as condições hoje já estão muito melhores, mas a gente ainda tem muitos avanços para fazer, para a gente conseguir até manter, né, o que já está acontecendo hoje em dia. Eu comecei a andar de skate ali por volta dos anos 2000, eu gostava muito de vários esportes e tem uma idade que as meninas param de praticar, né, esportes coletivos principalmente. Eu adorava jogar futebol, handball e aí nesse momento que minhas amigas não queriam mais jogar, os times estavam vazios, eu fui buscar uma coisa mais individual e já conhecia o skate, mas nunca tinha andado. E aí, no final do colegial, né, tinha um amigo que ia de skate para a escola e eu acabei pegando emprestado e adorei. No começo, eu queria comprar um skate e meus pais não deixavam, não apoiavam, mas eu acabei juntando um dinheirinho e montei meu próprio skate. E não era tão fácil como hoje em dia, porque não tinha tanta informação, não tinha para quem perguntar. E às vezes eu tinha até vergonha, né? De tipo, vou chegar num skatista que eu nem conheço e vou, sei lá, fazer uma pergunta de como montar um skate. Mas aí eu ficava indo numa lojinha que tinha perto da minha casa, que era uma loja de skate, mas era uma loja de surf, mas tinha peça de skate também. Uhum. E aí comecei a fazer perguntas e tal, e montei meu skate ali e comecei a andar. Sim. E agora eu queria que falasse um pouquinho sobre o avanço, né, do skate. Como é que era andar de skate quando você começou no esporte e agora? O que você destaca aí? Quais foram os avanços, né, do skate feminino ao longo dos anos? Quando eu comecei a andar de skate ali por 99, 2000, não tinham tantas meninas andando, eram poucas. Eu demorei para conhecer outras meninas que andavam de skate, porque a gente não tinha internet, né? Então tudo a notícia demorava mais para se espalhar, a gente não tinha acesso a vídeos, não conseguia seguir, então era assim, era muito raro, assim, tudo demorava mais. As mídias da época também não davam cobertura para as meninas, então não tinha revista com fotos de meninas que era fácil de encontrar. E eu competia com os meninos no início, na categoria masculina, porque não tinha categoria feminina nem de mini rampa, que era que eu andava, nem no vertical, aqui no Brasil. E aos poucos eu comecei a ficar meio infiltrada ali. Então, quando tinha um evento, todo mundo já sabia que eu ia pedir para participar. No começo eles não deixavam eu participar em alguns, com o tempo foi tendo uma aceitação um pouco maior. E aí começaram a pipocar mais meninas andando, uma aqui, outra lá. Eu acabei indo competir fora do Brasil, que era onde tinha mais meninas. E mesmo fora do Brasil, as próprias meninas se organizavam para fazer os eventos femininos. Porque, como acontecia aqui também, às vezes a gente não era aceita dentro dos eventos masculinos. Vou te dar um exemplo, tá? Tinha vezes a gente chegar no campeonato que anunciavam que ia ter a categoria feminina, a gente ficava o dia inteiro lá,
para de noite falarem assim, então não vai ter mais porque não deu tempo de fazer. Então, já foi mais de uma vez, a gente voltou para casa, eu e minhas amigas, a Tatiane, a Mônica, a Marta, na época, indignada porque a gente passou o dia inteiro numa cidade do interior e resolveram não fazer o campeonato. Então, a gente não sentia que a gente tinha o tratamento que a gente gostaria, começamos a organizar nossos próprios campeonatos aqui também. Com isso, a categoria foi crescendo e mais meninas começaram a praticar, até chegar um momento que a gente tinha um quórum pequeno ainda, e com um nível também que nem se compara ao que a gente vê hoje em dia, mas a gente tinha o suficiente para tentar fazer a nossa própria categoria. E aí começamos a conseguir incluir em um evento ou outro, porque a gente fazia o nosso separado, mas a gente queria fazer junto com o masculino também, naquele campeonato que já era consolidado, que a gente admirava, que tinha pessoas que eram interessantes, que a gente queria fazer parte daquilo, mas nem sempre era possível. Então, eu sinto que cada geração foi trazendo a sua colaboração para que a gente conseguisse chegar em um momento onde os pais entendem o skate como algo que é assim para meninas, porque quando eu comecei a andar há 24 anos atrás, se você for parar para pensar, muito pouco tempo, né? A gente não está falando de um século, a gente está falando de 2 décadas e meia. O skate não era para meninas. A gente fazia um movimento contrário, de afirmar que skate era assim para meninas desde o começo. Eu tinha um site que chamava Garotas no Comando, tinha uma outra amiga que tinha um site que chamava Skate para Meninas, tinha um campeonato de skate para meninas, porque a gente precisava reafirmar isso o tempo inteiro, porque era um direito que era negado pra gente. Eu morei muito tempo no ABC e eu lembro de um lugar onde eu andava era perto da padaria e era perto dos lugares que a gente frequentava no dia a dia, no mercadinho. E as pessoas já me conheciam, e quando eu chegava de skate, todo mundo achava estranho. Falava, nossa, você é uma menina, você anda de skate. Mas menina anda de skate, skate não é pra menina, sabe? Foi uma coisa que foi martelado durante muito tempo na minha cabeça, e eu nunca enxerguei dessa maneira, tanto que eu persisti, né, ao longo dos anos, e consegui continuar andando, consegui me tornar profissional, consegui ganhar campeonatos mundiais. Mas hoje existe já uma visão, graças a Deus, né, que existe, e que continue assim, era tudo que eu mais queria. As pessoas nem questionam mais se skate para meninas ou não, eu acho. Pelo menos na minha bolha. Na minha bolha, sim. Porque a gente vem tendo uma representatividade maior, que foi construída, né, ao longo do tempo, para a gente chegar nas Olimpíadas. A gente teve uma construção, não foi da noite para o dia. Sim. Então, eu vejo que o que mudou drasticamente, mudou aos poucos, não foi rapidamente, né? Foram ao longo de décadas. Mas hoje a gente tem um cenário que o feminino é interessante, que pais permitem que as meninas andem de skate, que pais incentivam suas filhas a andar de skate. E eu acho isso maravilhoso. Então, na verdade, para mim, eu acredito que agora seja um ponto de partida. Até então, eu estava lutando contra a maré, lutando contra tudo e todos, com exceção de algumas poucas pessoas importantes que me apoiaram a cena e a categoria como um todo, claro, sempre tem. Mas eu acho que agora é o ponto inicial. Agora a gente vai começar a ver as meninas se desenvolverem mais, como já estão se desenvolvendo, e elas sendo felizes em cima do skate, não tendo que lutar pelo mínimo. Sim, lutar por um espaço que também é direito nosso, né? Lugar de mulher é em qualquer lugar onde a gente quiser, né? Isso é muito bacana. Karen, eu queria que você falasse das suas referências, né? Quem foram aí as skatistas que te inspiraram, né? Conte pra gente. Sim, eu me inspirava muito no começo na Carabete Burnside, que era uma das poucas mulheres que andava no vertical. Ela já foi medalhista olímpica dos Jogos de Inverno em snowboard, então ela já era uma campeã de snowboard e andava de skate também. Foi a primeira menina que eu conheci que andava no vertical. Depois cheguei a competir contra ela
E ela sempre foi uma grande inspiração. Teve um dos últimos campeonatos que eu participei, e ela participou também. Eu fiquei em primeiro lugar e eu dei meu troféu para ela. E ela ficou super feliz. E para mim foi uma coisa assim, eu pensava, é o mínimo que eu tenho que fazer, sabe? Essa mulher fez muito, ela era muito à frente do tempo dela. Ela dava manobras que, sei lá, que acho que muitas meninas estão começando a aprender hoje em dia. Ela já fazia isso há mais de 30 anos atrás. E ela, sim, foi uma verdadeira precursora. E foi muito importante para mim ter a figura dela. Claro que em outro contexto, ela era americana, mora, né, em outro país. Eu demorei para conhecer também, mas ela foi uma grande inspiração. Tem a Lindsay também, a Lindsay Adams, que ela foi a minha maior pessoa que eu competia contra e junto, né, ao mesmo tempo. A gente disputou muitos campeonatos juntos, a gente revezava o pódio, eu e ela, mas quando eu comecei a andar, ela já andava muito bem, então ela foi uma referência de nível que eu queria buscar. Eu treinava para conseguir me igualar ao que ela estava fazendo, e depois de um tempo eu acabei chegando no nível dela e até ultrapassando quando eu comecei a ganhar os campeonatos. E aqui no Brasil teve a Mônica Palichuk também, que foi a primeira mulher que eu vi andando vertical. E eu até comentei com ela esses dias o quão importante foi a figura dela para mim, de ter visto pessoalmente ela andar. E é muito importante a gente ter referência, até para passar a nossa referência. Então, eu não digo eu passar ela, mas assim, eu acredito que eu seja referência para meninas hoje em dia. E o que eu mais quero é que essas meninas estejam melhores do que eu, e elas já são, né? Às vezes eu olho para minha filha e penso a mesma coisa. Eu falo, ela é melhor do que eu, assim, porque as pessoas até comparam por te parecer fisicamente, mas eu olho para ela e falo, ela é a minha versão melhorada. O que não é muito difícil também, mas é muito importante, né, a gente ter essa referência para entender até onde a gente consegue chegar. E quando a gente às vezes não tem, e em muitos momentos eu também não tive, porque apesar de ter essas mulheres que me inspiraram, o meu caminho foi diferente do caminho delas. Nossa, que gaguejei, mas foi o português que eu não consegui pensar como falar certo. Não, a gente entendeu. Sim, cara, eu queria que você falasse então agora como é que foi a sua avaliação aí do desempenho do skate nas Olimpíadas de Paris, né? Daqui a pouco eu quero que você me conte como é que foi a experiência ali de acompanhar, mas de modo geral, qual que é a sua avaliação? Como que você avalia aí o desempenho do Brasil em Paris? Eu acho que o Brasil teve um resultado positivo, né? A gente conseguiu medalha no street feminino, no parque masculino. No parque feminino a gente teve a Dora, que foi em quarto lugar, o que foi um resultado bem interessante. No parque... Não, eu falei parque masculino. No street masculino, que a gente não teve medalha. Sim. Mas eu acho que a gente vem trabalhando as categorias de base também. Agora tem com essa coisa de ter mais apoio, né, de ter mais... de os pais permitirem, principalmente as meninas, andar. Eu acho que cada geração vai vir mais forte. E aqui nas Olimpíadas, eu acho que assim, medalha é sempre lucro, né? Não importa se é primeiro, segundo ou terceiro lugar, a gente, óbvio que quer o ouro, né? A fadinha no street com grande potencial, poderia facilmente ter ganhado um ouro, mas campeonato, às vezes, é uma coisa ali do dia, é uma coisa de estratégia, deu uma errada. Mas, enfim, eu acho que o potencial e o nível a gente tem, e continuar ali participando e mantendo isso, que cada vez a gente vai ter mais resultado. Sim, e agora eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência ali. Você acompanhou, né? Estava em Paris, acompanhou os jogos de lá.
Queria que você contasse como é que foi essa experiência e o que mais te chamou a atenção nessas Olimpíadas. Putz, eu acho que foi muito legal para mim. Eu fui como repórter da Folha, então eu tinha acesso ali à área de imprensa, o que foi bem interessante para eu conseguir assistir a coisa, de entrar pelo acesso, que as filas estavam astronômicas, né? Então a gente, como imprensa, conseguia ter um acesso um pouco mais rápido ali. O público brasileiro estava bastante em peso, então essa coisa da torcida foi um diferencial, principalmente em comparação às últimas Olimpíadas, que não tinha público. Uhum. Eu acho que para o skate traz uma energia a mais, essa coisa de ter a torcida levantando. A torcida brasileira é diferenciada dos outros países, em todos os esportes. Eu acho que a participação não só do skate, mas de todos os esportes, dos novos esportes, traz uma renovação para as Olimpíadas. Eu não sei se foi, assim, eu estava lá, então como eu estava presencialmente, eu não conseguia acompanhar tudo ao mesmo tempo. Eu acompanhava um esporte de cada vez, ficava tentando me atualizar do que estava acontecendo naquele dia, ao mesmo tempo, mas eu tenho a impressão de que as pessoas se envolveram muito nessas Olimpíadas. O público tava muito presente, assim, e ainda está repercutindo, acabou, é claro, mas eu senti que as pessoas estão mais envolvidas nesse ano do que nos outros. Não sei se é uma impressão ou é um fato. Sim, cara, agora eu queria trazer um tema que você trouxe em uma das suas colunas, que é justamente o título da coluna. Eu vou voltar essa pergunta para você. Por que não há skatistas mulheres mais velhas nas Olimpíadas? Sim, eu acho que eu não respondi a pergunta anterior. Acho que você perguntou da cerimônia também de abertura, não perguntou? Sim, também, acho que é importante trazer, né? Perguntei da sua experiência, a participar da cerimônia também faz parte da sua experiência. Conta pra gente também. Sim, tá, então eu vou responder essa, depois eu respondo a que você tinha perguntado depois. A cerimônia de abertura foi um momento muito especial e muito importante. As Olimpíadas como grande veículo propagador de informação e de esporte, né, e de entretenimento, trazer essas pessoas que fizeram parte ou fazem parte do esporte de alguma maneira para estarem juntos de uma maneira não competitiva, né. No dia seguinte, quem abriu o parque masculino foi o Tony Hawk. A gente teve a Billie Jean King também na abertura do tênis. Então eu acho que acabou se tornando mais uma coisa, uma cereja do bolo ali, das pessoas, né, já criaram essa expectativa de, poxa, quem será que vai estar ali fazendo a cerimônia e abrindo? Para mim, pessoalmente, foi muito significativo ter sido convidada, como alguém que tentou fazer parte das Olimpíadas, tentei classificação, acabei desistindo no meio, não consegui, gostaria muito de estar lá e acabei participando de uma maneira mais legal ainda do que eu imaginei. Sim. E acredito que para os outros esportes também ter essas pessoas relacionadas e para o público acaba sendo um momento bem especial. E não sei se foi intencional nos jogos, mas eles acabam trazendo essas pessoas e fazendo com que mais informação esteja agregada, de certa forma. Porque quando você está ali, o público certamente pensa, nossa, quem é essa pessoa? Vou pesquisar sobre. E acaba entendendo, fulana de tal, nossa, Billie Jean foi uma tenista histórica, importantíssima, Tony Hawk tá ali, e eu ter colocada nessa categoria ali foi inacreditável. Mas eu acho muito massa eles terem assumido essa responsabilidade de colocar pessoas ali e trazer junto um pertencimento para quem já passou pelo esporte. Sim, e agora me responda, por que a gente não vê mulheres, né, mais velhas no skate? Sim, bom, eu expliquei um pouco mais detalhadamente na minha coluna e falei um pouquinho também agora, né, acho que nas minhas respostas anteriores deu para perceber e já deu para pegar um pouco, né? As mulheres mais velhas, e eu não sou
a Carabete, que eu citei na resposta, uma das respostas anteriores, já tem 50 e poucos anos. Imagina, ela competiu durante a vida inteira. Hoje em dia ela não compete mais. Eu sou uma geração um pouquinho mais nova, eu tenho 40. Então, foram 24 anos competindo, 24 anos conseguindo pequenas conquistas que, somadas, trazem a gente para o momento presente, onde as skatistas mais novas têm mais apoio, têm mais possibilidades e conseguem desenvolver melhor. Então, de um lado, a gente tem as skatistas mais da geração anterior e às vezes nem mais velhas, mas a geração anterior tem meninas mais novas também. Posso citar como exemplo a Karen Feitosa, que deve ter uns 30 e poucos agora. Ela foi a brasileira mais jovem, a primeira brasileira mais jovem a participar dos X Games. Ela participou ainda antes de mim. E tinha um nível altíssimo, mas não teve oportunidades ao longo da vida para continuar se desenvolvendo e para chegar em 2024 possibilitada de fazer uma classificatória, de fazer conseguir fazer um circuito mundial para somar pontos para estar lá. Já os homens, como sempre tiveram esse incentivo ao longo da vida, a gente vê competidores de 50 mais. Como foi o caso do Andy McDonald, que competiu no parque. Ele é da mesma época da Carabete, que são da mesma geração. Então, os homens conseguiram se manter. E aí chega a nova geração, dos homens mais novos, dos meninos mais novos, e soma. No caso do feminino, a geração mais velha não conseguiu se manter. Então, pararam. E aí chega a nova geração e consegue continuar andando. Com mais apoio, com mais, os pais deixando essas meninas andarem, elas têm mais patrocínio, os campeonatos já têm a categoria feminina, uma premiação um pouco mais igualitária. Então, acaba criando-se condições para que essas meninas se desenvolvam. Muito bem. Agora, para a minha última pergunta, que também tem a ver com o assunto que você trouxe em uma das suas colunas, você escreveu assim, que o skate tem todo um lado que não é mostrado na TV, do skate social, da ferramenta de transformação. Queria que você falasse qual que é o papel do skate para além das pistas. Eu acho que, assim, 90% do skate, ele é o skate não olímpico. E agora a gente tem esse pequeno recorte, esse pedacinho que é mostrado e que o mundo inteiro conhece. Então, o skate, ele é uma ferramenta de transformação social, é uma ferramenta essa palavra é muito clichê, mas é uma ferramenta de empoderamento, porque ele traz uma coisa de confiança, de autoestima, de você superar os seus limites, de você conseguir fazer algo que talvez na semana anterior você não conseguia, e aí isso vai trazendo uma autoconsciência, uma autoafirmação de, nossa, eu sou capaz. Então, eu acho que em nível individual tem isso, em nível coletivo você tem uma troca com pessoas muito diversas, de classes sociais, de países diferentes. Então, é uma experiência muito rica. Tem um lado também de oportunidades, de uma pessoa que às vezes não tem nada, não tem perspectiva, pessoas usuárias de drogas, pessoas que não têm condição financeira, e o skate acaba entrando como aquela pessoa começa a andar e ela consegue um patrocínio, e ela consegue viajar, ela consegue ter amigos, ela consegue pessoas que estão junto com ela, e é muito forte, é muito profundo, e é algo que conecta, porque andar de skate é uma paixão, né? Imagina você fazer uma coisa que foi proibida por lei aqui no Brasil em algum momento, que você gosta tanto daquilo que você continua fazendo. Então, a gente sempre fala, ande de skate e entenda. Porque isso é algo que às vezes não dá para descrever. Quando você faz, você sente a sensação, tem uma hora que você fala, nossa, caramba, eu sou skatista mesmo. E aí você se conecta automaticamente com outras pessoas que têm aquele mesmo interesse. E em cima do skate, tá todo mundo ali pelo skate. Então, é uma coisa muito significativa para todo mundo que anda. Eu acho que é um amor que une todo mundo.
e acaba trazendo oportunidades. E aí a gente tem essa face olímpica que acaba entrando numa coisa de competição, de disputa, de nível, e eu acho que o skate sempre teve isso, na verdade, não é uma coisa nova, né? Claro, as Olimpíadas trazem muitas novidades, mas a competitividade no skate, a coisa de ficar obstinado em acertar uma manobra, em aumentar o seu nível, não é algo que chegou para as Olimpíadas, com a chegada das Olimpíadas. Então, eu acho que o skate é muito maior do que isso. E talvez fosse o momento mesmo do mundo inteiro conhecer e se apaixonar e começar a se interessar sobre e pesquisar sobre e querer saber mais e andar mais de skate também. Muito bem, Karen Jones, skatista, colunista da Folha. Karen, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, passar esses minutos aqui com a gente, dado todas essas informações. Muito obrigada, viu? Tenha um bom final de semana. Para você também, beijo. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Segunda-feira a gente volta. Espero vocês. Tchau, tchau.